Olá, pessoal. Essa é a nossa segunda aula da disciplina de Geoprocessamento, aplicada ao curso técnico de meio ambiente. E nessa aula de hoje, nós vamos ver a respeito das geotecnologias e do meio ambiente. A aula passada, nós vimos um pouco sobre a importância do geoprocessamento, o histórico dele, e agora nós vamos entender mais um pouco sobre essa ferramenta. Geoprocessamento. Uma tecnologia transdisciplinar que, através da axiomática da localização e do processamento de dados geográficos, integra várias disciplinas, equipamentos, programas, processos, entidades, dados, metodologias e pessoas para a coleta, tratamento, análise e apresentação de informações associadas a mapas digitais georreferenciados. Ou seja, o geoprocessamento envolve todas as técnicas de criação, de análise e manipulação dos dados georreferenciados. Que nós vimos na aula passada que os dados georreferenciados são aqueles objetos, fenômenos que acontecem na superfície terrestre e que tem a sua localização baseado num sistema de referência. Tem as suas coordenadas geográficas, que podem ser planas. A utilização da tecnologia de geoprocessamento, ela vem evoluindo de forma significativa nos últimos anos, abrangendo diferentes organizações nas áreas de administração municipal, de infraestrutura, de gestão ambiental, da educação, dentre outras. Esta evolução foi certamente favorecida pela evolução paralela de tecnologias de coleta de informação espacial, ou as denominadas geotecnologias, que nós vamos entender na aula de hoje o que é essa geotecnologia e como ela é importante, por que ela interfere dentro do processo de planejamento ambiental. Geotecnologias. Conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e disponibilização de informação com referência geográfica. As geotecnologias são compostas por soluções em hardware, software e people, que juntos se constituem poderosas ferramentas para a tomada de decisão. O que são essas geotecnologias? São ferramentas do geoprocessamento. São ferramentas que tratam da informação espacial, que tratam daquele objeto, das suas coordenadas geográficas. E aí elas são compostas por esses processos. O que seria o hardware? Seria a própria parte física, o próprio computador. O que seria o software? Seria justamente os sistemas de informação que tratam os dados geográficos. E os peoples seria justamente os usuários, aquelas pessoas que coletam os dados geográficos, que fazem o tratamento dos dados geográficos dentro de um sistema de informação. E as geotecnologias, o conjunto delas é muito importante justamente porque ela auxilia na tomada de decisão. E o geoprocessamento, ele envolve muitas ferramentas, geotecnologias, como GPS, o sistema de informação geográfica, o sensoriamento remoto, a cartografia digital, a topografia automatizada e o manuseio de banco de dados. Vamos verificar a primeira delas, que é o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto é a utilização conjunta de sensores em satélites ou aeronaves e equipamentos para aquisição e processamento de dados com o objetivo de estudar o ambiente terrestre através do registro e da análise das interações entre a radiação eletromagnética e as substâncias componentes do planeta Terra, em suas mais diversas manifestações. Sensoriamento quer dizer obtenção de dados, e remoto à distância, ou seja, a utilização de dispositivos, de sensores para aquisição de fenômenos de informação sem que haja o contato físico entre eles. E eles são imagiados por plataformas, por satélites. E esses sensores, eles são equipamentos capazes de coletar informações através da energia eletromagnética obtido por cada objeto e fenômeno, e esse sinal emitido através da energia eletromagnética, ele é processado, é registrado
E aí, por fim, é gerada uma imagem, né, que pode ser preto e branco ou então uma imagem colorida. E aí, nos dias atuais, são utilizadas a ferramenta de sensoriamento remoto para os mais diversos fins, tanto para desmatamento, monitoramento ambiental, como também para a questão de verificação de áreas degradadas, avanço de dunas, entre outros. Outra geotecnologia é o GPS, Global Position System. É um sistema de radionavegação por satélite que fornece ao usuário que possui equipamento apropriado, coordenadas precisas de posicionamento tridimensional, latitude, longitude e altitude, e informação sobre a navegação e o tempo. Então, é um sistema de radionavegação por satélite que fornece ao aparelho receptor móvel informações sobre ele 24 horas por dia, sobre qualquer condições atmosféricas em qualquer lugar que ele esteja. Então, através desses receptores, né, desses receptores GPS, esses dados são coletados e enviados pelos satélites, onde são transformados em coordenadas, distâncias, e assim nós, usuários finais, podemos utilizar essa ferramenta a fim de localização, como hoje é muito utilizado, que vocês podem até verificar nessas imagens do slide, como localização no carro ou vários outros tipos. Outra geotecnologia muito utilizada é o Sistema de Informação Geográfica, que é um dos componentes do geoprocessamento, sendo o mais amplo e que permite realizar análises complexas ao integrar dados de diversas fontes e ao criar e gerenciar um banco de dados georreferenciado. Ou seja, o sistema de informação geográfica, ele é responsável por criar, por manipular, por analisar e por modelar, né, as informações dentro de um ambiente computacional. Ou seja, ele representa, né, determinado fenômeno, determinado objeto da superfície terrestre dentro do ambiente computacional, e através das ferramentas do SIG eu posso estar fazendo análise de distância, posso estar fazendo análise de relacionamento entre um dado espacial e outro. E o SIG, ele lida com informações geográficas, que são os chamados dados espaciais, que podem ser divididos em entidades gráficas e atributos. O que seriam as entidades gráficas? Seriam justamente a localização exata de determinado fenômeno ou objeto da superfície terrestre representado através da sua geometria, como ponto, linha ou polígono, que no caso da imagem, uma cidade do Piauí está representada através de uma área. Então, nós costumamos dizer que esse objeto está representado, a sua entidade gráfica está representada através de um polígono ou de área. E o que seria o atributo, que também faz parte do sistema de informação geográfica? Seria todas as informações que caracterizam aquela entidade gráfica. Então, no caso, a entidade gráfica está representando um município do estado do Piauí, o atributo ia representar todas as características dele, como população, renda, entre outros. Então, exemplos de informações geográficas: pontos de ônibus, residências, hospitais, acidentes de trânsito, ou seja, tudo aquilo que acontece no espaço geográfico e que eu tenho como obter as suas coordenadas. Como um SIG trabalha? Um SIG pode responder a perguntas como: quantas residências, lojas, parques existem numa região administrativa? Que objetos geográficos existem em um certo local? Quais regiões têm declividade acima de 47%? Qual a zona de influência geográfica de determinado fenômeno? Ou seja, através do ambiente SIG, eu posso responder muitas perguntas de maneira automática, o que, se fosse fazer manual, demoraria muito tempo, e através do SIG eu posso estar respondendo essas perguntas de forma automática e num prazo de tempo bem menor. E agora nós vamos verificar
a respeito da importância dessas geotecnologias, né, que foi visto o sensoriamento remoto, o GPS, o SIG, e a sua importância, a sua interação com o meio ambiente. Na perspectiva moderna de gestão do território, toda ação de planejamento, ordenação ou monitoramento do espaço deve incluir a análise dos diferentes componentes de ambiente, incluindo o meio físico biótico, a ocupação humana e o seu interrelacionamento. O conceito de desenvolvimento sustentado, consagrado na Rio 92, estabelece que as ações de ocupação do território devem ser precedidas de uma análise abrangente de seus impactos no ambiente, a curto, médio e longo prazo. Desse modo, pode-se apontar pelo menos 4 grandes dimensões dos problemas ligados aos estudos ambientais, onde é grande o impacto do uso da tecnologia dos sistemas de informação geográfica, que é o mapeamento temático, diagnóstico ambiental, avaliação de impacto ambiental e ordenamento territorial. E agora nós vamos verificar como que o geoprocessamento, como que uma dessas geotecnologias, no caso o sistema de informação geográfica, é importante para o meio ambiente. Nessa visão, os estudos de mapeamento temático visam a caracterizar e entender a organização do espaço. Então, o sistema de informação geográfica, dentro do mapeamento temático, ele vai dar suporte a ações e estudos futuros. Exemplos seria levantamentos temáticos como geologia, geomorfologia, mapas de solo, de cobertura vegetal, entre outros. Já na área de diagnóstico ambiental, objetivo estabelecer estudos específicos sobre regiões de interesse. Nesse caso do diagnóstico ambiental, o sistema de informação geográfica, ele vai servir na parte de projetos de ocupação, preservação e avaliação ambiental. E aí temos exemplos como ele poderia servir de suporte para os relatórios de impacto ambiental e os estudos visando o estabelecimento de áreas de proteção ambiental. Já os projetos de avaliação do impacto ambiental, eles envolvem o monitoramento dos resultados da intervenção humana sobre o meio ambiente, incluindo levantamentos como feito pelo SOS Mata Atlântica, que realizou um estudo sobre remanescentes da Mata Atlântica em toda a costa leste brasileira. Ou seja, o Sistema de Informação Geográfica, por conta de apresentar o espaço geográfico, ele tem como ser capaz de participar, de ser importante nessa parte de avaliação do impacto ambiental, nessa parte de quantificação de áreas. Outro tópico que seria importante, o uso das geotecnologias dentro do meio ambiente, é nos trabalhos de ordenamento territorial, onde objetivam normatizar a ocupação do espaço, ou seja, buscando realmente racionalizar a gestão do território, saber realmente como que aconteceu determinado desenvolvimento. Então, todos esses estudos, ele tem uma característica básica, que é justamente a interdisciplinaridade, decorrente da convicção de que não é possível compreender perfeitamente os fenômenos ambientais sem analisar todos os seus componentes. Esses projetos buscam sempre uma visão integrada da questão ambiental. Como consequência natural, o uso do geoprocessamento em projetos ambientais requer o uso intensivo de técnicas de integração de dados. Se no planejamento ambiental, se nos projetos ambientais eu preciso delimitar a área, eu preciso fazer análise de dados ambientais, solo com cobertura vegetal, então eu vou sim me utilizar da ferramenta de geoprocessamento. Ela vai ser sim importante para o meu trabalho, porque através dela eu vou ter como mapear todos esses fenômenos ambientais. E aí, nas aplicações ambientais, todo fenômeno é passível de ser localizado através da criação de um referencial conveniente. Todo fenômeno ambiental tem sua extensão determinável, então, a partir de sua inserção no referencial escolhido. Todo fenômeno está em constante alteração.
e todo fenômeno ele apresenta-se como relacionamentos, não sendo registrável qualquer fenômeno totalmente isolado. Ou seja, qualquer fenômeno, qualquer objeto ambiental que você esteja estudando, ele pode sim se utilizar das ferramentas de geotecnologias, porque através dela eu tenho como determinar a sua extensão, tenho como verificar a questão da análise dos relacionamentos entre um dado e outro. Então, nos dias atuais, não há como imaginar uma aplicação ambiental em qualquer nível de complexidade que não faça uso de alguma geotecnologia existente, justamente pelo fato, né, de toda ocorrência ambiental, ela necessitar da sua localização. Então, exemplos de outras aplicações: acompanhamento do uso agrícola das terras, apoio ao monitoramento de áreas de preservação, atividades energético-mineradoras, cartografia e atualização de mapas, desmatamentos, dinâmica de urbanização, estimativas de fitomassa, monitoramento da cobertura vegetal, queimadas secas e inundações. Então, todos esses fenômenos ambientais, todas essas ocorrências ambientais, elas têm como serem mapeadas, facilitando, assim, a tomada de decisão. SIG estudos ecológicos, né? Utilização em modelos preditivos da distribuição de espécies de fauna e flora, caracterização e cartografia de habitats, em estudos mais diretamente aplicados à conservação e gestão de recursos naturais. Então, as aplicações das geotecnologias são as mais variadas possíveis, né? Os dados coletados em campos através ou do GPS ou através do sensoriamento remoto, eles depois são tratados no ambiente SIG e assim são realizadas as análises de dados. E aí eu posso ter a geração de mapas ambientais correspondentes àquele meu estudo. SIG monitoramento ambiental, acompanhamento de potenciais fontes ambientais de problemas de saúde, poluentes químicos, insolação, vegetação, cluster, que seria a identificação de focos de doença ou avaliação de aumento de risco ao redor de uma fonte suspeita de risco ambiental, detecção de epidemia, avaliação e monitoramento ambiental, estimativa e monitoramento da distribuição espacial de fatores ambientais relevantes para a saúde. É possível, por meio do SIG, unificar e correlacionar dados ambientais de regiões em estudos para possibilitar a constante atualização. Então, são infinitas as possibilidades do sistema de informação geográfica dentro do ambiente, das questões ambientais. E aí tem um exemplo dos poços monitorados e os índices de contaminação, que em uma área foi demarcado, né, os poços, que foi feito o monitoramento e o seu índice de contaminação de cada poço, né? Através disso, pode ser feita uma análise e, assim, solucionar aquele determinado problema. E nós temos uma geotecnologia muito importante, né, para o meio ambiente, que é o Google Earth, que é um programa de computador desenvolvido e distribuído pela empresa americana Google, cuja função é apresentar um modelo tridimensional do globo terrestre, construído a partir de um mosaico de imagens de satélite obtidas de fontes diversas, imagens aéreas, fotografias de aeronaves e etc. Então, através do Google Earth, eu posso o quê? Posso identificar a área, posso identificar paisagens e assim eu posso melhorar o meu planejamento ambiental, posso viabilizar diversas análises através das imagens fornecidas pelo Google Earth. Então, técnicas de apropriação dos recursos naturais são cada vez mais sofisticadas e dinâmicas, acabam promovendo o desequilíbrio dos fluxos e ciclos naturais. O Google Earth ele pode auxiliar bastante na detecção desses impactos ambientais. Esses recursos podem influenciar bastante nas decisões e interpretações dos diversos fenômenos ambientais, como no caso das imagens, eu posso estar fazendo essa verificação, né, das dunas, o avanço das dunas através do Google Earth, a ocupação, né, a ocupação inapropriada em morros, favelas, assim como eu também posso estar verificando o percentual de desmatamento, fazendo essa delimitação da área.
Então, nós encerramos a nossa aula de hoje a respeito das geotecnologias e o meio ambiente. Espero que tenha ficado claro o assunto e queria terminar deixando essa frase: se uma imagem vale mais que 1000 palavras, um mapa vale mais que 1000 imagens. Obrigada pela atenção de todos.